Boa tarde para você ligado aqui no Instagram e também pelo meu canal do YouTube. Hoje vamos começar falando do Santos, do Peixe. A Sampdoria fez uma proposta de 4,5 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais na cotação de ontem pelo zagueiro Lucas Veríssimo, já pretendido também pelo Atlético Mineiro. Se ocorrer, será para viajar imediatamente. O Santos ainda tem esperança de fazer negócio com o atacante Caio Jorge. Inclusive, o Peixe manteve o desconto de 70% no salário dos jogadores no mês de maio. A medida foi tomada no começo do mês de maio em razão da parada do futebol por conta dessa pandemia do novo coronavírus. Com isso, o clube realizou o pagamento de 30% dos ordenados nesta sexta-feira. O Santos pagou também 100% dos salários para os funcionários que recebem até R$6 mil. A folha de pagamento de março já foi quitada integralmente para todos. Já no São Paulo, em entrevista ao Band Esportes, o Diego Lugano, superintendente de Relações Institucionais, disse que a contratação do espanhol Juan Fran foi uma forma de frear a possibilidade de Daniel Alves, o lateral, atuar ali pela lateral direita do tricolor. Inclusive também o gerente de futebol Alexandre Pássaro revelou que o clube mantém relações próximas com 3 atletas. O Lucas Moura, Miranda e o atacante Caleri. Mas o gerente já rechaçou qualquer possibilidade desses jogadores voltarem neste momento. E o balanço anual financeiro de São Paulo de 2019 apresenta um déficit de 156 milhões de reais. Já no Palmeiras, o Atlético Mineiro estaria interessado no zagueiro Luan. A negociação seria por empréstimo e as partes envolvidas já estariam negociando e vendo uma possibilidade de fechar a transação. O Galo ainda estaria de olho em Bruno Henrique no volante e também no meia Gustavo Scarpa. Já Dudu, o atacante, em entrevista ao Bola da Vez, programa da ESPN, diz que o técnico Tite da seleção brasileira deve dar mais moral para quem joga aqui no Brasil. E na comemoração dos 20 anos do histórico derby que eliminou o Corinthians na semifinal da Libertadores de 2000, o Palmeiras vai transmitir em seu Facebook o jogo inteiro realizado no dia 6 de junho daquele ano. A exibição vai ocorrer no sábado às 4 horas da tarde, em parceria aí com o canal oficial da Conmebol Libertadores na rede social. Só para lembrar, naquele jogo, o Palmeiras, então atual campeão continental, tinha de reverter a derrota por 4-3 no confronto de ida. Os 2 duelos ocorreram no estádio do Morumbi, sem o gol aí como visitante como critério de desempate. O Palmeiras venceu a segunda partida por 3-2 e nos pênaltis Marcelinho Carioca foi o único a desperdiçar, com Marcos fazendo aquela defesa que levou o Verdão para a decisão da competição. E o Marcão, um dos principais ídolos do Palmeiras, causou polêmica ao dizer que trocaria aí o clube, o Palmeiras, pelo Corinthians. Ele fez essa afirmação ontem em live, em rede social, o Marcão que está muito atuante nas redes sociais. O ex-goleiro comentou também que jogaria, no maior rival, jogaria no Corinthians por conta de problemas com torcedores palmeirenses. Já no Corinthians, hoje surgiu a informação de que Renato Augusto e Paulinho, os meio-campistas, podem pitar aí no timão em breve. Isso porque a China suspendeu temporariamente a entrada de estrangeiros no seu território. Por esses motivos, os clubes chineses estão liberando seus atletas para disputar outras ligas por 6 meses. Dependendo aí das condições, dos valores, o Paulinho e o Renato Augusto então podem retornar ao Corinthians. Lembrando que é só uma possibilidade, ainda é uma situação embrionária, mas caso aconteça de forma com que os clubes brasileiros não tenham que arcar com essa maior parte do dinheiro, pode realmente acontecer. Então, Paulinho e Renato Augusto, aí, dependendo das condições, podem retornar ao Corinthians. E o Timão também decidiu reduzir em 25% o salário dos seus jogadores até que acabe esse período de pandemia. Além disso, a Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians decidiu arquivar o processo para apuração e eventual punição dos envolvidos na suposta compra de votos
na última eleição do clube, que ocorreu em março de 2018. Membros da oposição corintiana criticaram essa decisão e dizem que o caso acabou em pizza. E o Corinthians somou 12 anos sem jogar no Morumbi como mandante. Isso completados hoje. O afastamento corintiano do estádio aí do tricolor paulista está ligado a uma promessa feita pelo presidente André Sanches no começo lá de 2009, quando venceu as eleições no clube alvinegro. Para fechar aqui do Coringão, Wagner Love rescindiu seu contrato hoje amigavelmente com o Corinthians e vai jogar no futebol russo. O clube ainda não foi revelado nem pelo Corinthians nem pelo jogador. O Love tinha contrato até o final deste ano, né? Até o final então de 2020. O atleta agradeceu ao Corinthians, aos torcedores, né? Ele que fez 121 partidas e 29 gols. Foi campeão brasileiro em 2015 e paulista em 2019, no qual ele fez o gol do título. E para encerrar, o governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que não há data para o retorno do futebol e de outros esportes no estado. Em entrevista coletiva concedida lá no Palácio dos Bandeirantes, o político tucano afirmou que o tema tem sido analisado pelo Comitê de Saúde. Hoje também teve uma reunião na Federação Paulista de Futebol com bastante tensão, entre os 16 presidentes dos clubes. Na próxima terça-feira, dia 9, às 11 horas da manhã, será feita uma nova reunião entre os dirigentes para apresentar respostas, né, dos órgãos oficiais. A partir daí, então, deverá ter uma definição, né, para a liberação desses treinos e, consequentemente, da retomada aí dos jogos da competição. O Comitê Médico da Federação Paulista, inclusive, vai debater, né, com os médicos dos 16 clubes o melhor protocolo de saúde a ser seguido na fase de treinos. A proposta é aplicar testes em todos os profissionais com retomada gradual dos treinamentos, iniciando aí com atividades individuais e ambientes abertos. Essas foram as informações de São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras aqui para o meu Instagram e também no canal do YouTube. De São Paulo, Diogo Cardoso.